Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma semana que Deus nos concede, graças a Deus estamos aqui bem e seguindo. Hoje, 19 de janeiro de 2026, e eu quero lhe convidar para estudar um tema que eu tenho certeza que talvez você gostasse de ouvir sobre isso, né? Muitos anos da minha vida, tinha muitas dúvidas do que era isso. E hoje, graças a Deus e à luz da palavra de Deus, eu entendo e sei o que é isso na vida de uma pessoa. Então, o tema da nossa lição de hoje está lá no livro de Juízes, né? 17, do 1 ao 6. Então, pega a tua Bíblia, deixa do lado aí, abre lá em Juízes 17, nós vamos ler do 1 ao 6, apenas 6 versículos desse capítulo de Juízes. O tema da nossa lição, do nosso devocional de hoje, gente, é um tema que talvez você gostasse, né, de ouvir falar sobre, né? Então, é um tema que muitos anos da minha vida eu não entendia. E hoje, graças a Deus e através da palavra de Deus, eu pude entender e hoje eu sei o que é idolatria. É um assunto que muita gente até hoje não sabe o que é uma idolatria. Então, hoje nós vamos saber o que é ser idólatra. A palavra de Deus diz assim, né? O tema do nosso devocional é cuidado com a idolatria. Já é uma atenção para nós, né? É um aviso de Deus, cuidado com a idolatria. E o nosso textinho que a gente lê antes, depois nós vamos para a Bíblia para a gente entender melhor, diz assim: o nome Mica testemunha que só há um Deus. E quem é como o Senhor nosso Deus? É derivado desse nome no caso de Juízes 17, porém apenas o nome conferiu esta verdade. A conduta, não. Esse homem, da região montanhosa de Efraim, construiu uma casa de falsos deuses, um centro de idolatria. Ele furtou a própria mãe e não foi repreendido por ela. O período dos juízes na Bíblia foi marcado por extrema instabilidade, tanto no governo como na fé. Os valores morais e espirituais foram abandonados. E Mica fez parte dessa corrupção. Aprendemos com essa família os malefícios da idolatria e da ausência da repreensão. O que começou com um furto na gaveta terminou com uma casa de ídolos. Esse é um problema muito atual. No Novo Testamento, lá em João, já havia identificado o pecado e aconselhado: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Primeira carta de João 5:21. Torna-se um ídolo tudo o que ocupa o primeiro lugar em sua vida, em nossa vida. Posição essa que deve ser exclusiva do próprio Deus. Vamos repreender e dizer não à idolatria? Você entendeu? Torna-se um ídolo tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. E eu lhe pergunto, o que tem ocupado esse lugar na sua vida? Se não for o Senhor Jesus, você já pode pedir ao Senhor Deus que arrume o teu coração, o teu altar. Porque aqui está dizendo que quem deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, que deve ser exclusivo, é o próprio Deus. Se Deus não for o primeiro na sua vida, tem alguém que ocupa esse lugar, então você é uma pessoa idólatra. E nós devemos ter cuidado com isso, porque a palavra do Senhor diz que os idólatras não herdarão aos céus. Isso é muito perigoso. Então, você precisa
voltar, você precisa pedir perdão a Deus, porque isso é um pecado. A idolatria é pecado. E nós precisamos estar em Jesus Cristo e ter Jesus como primeiro na nossa vida. Vamos para o texto para a gente entender melhor? Pega a sua Bíblia, lá em Juízes 17, diz assim: Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: Os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo. Eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: O Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe. E ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Ou seja, meus amados, naquela época ali de Juízes, não tinha líderes, não tinha governantes, não tinha nada. O país, ele estava à deriva. E as pessoas, elas faziam o que elas bem entendiam, né? Tudo aqui começou com a falta de repreensão, a falta de zelo e a falta de cuidado. Porque quando esse filho roubou essa prata da mãe, a mãe era para ter repreendido o filho. O que é que a gente faz com um filho que faz uma coisa dessas nos nossos dias de hoje? Nós vamos repreender e falar: filho, isso é errado, você não pode fazer isso aqui é da mamãe. A gente vai repreender. Mas não, a Bíblia fala que ela simplesmente abençoou e devolveu, né? Tirou alguns quilos ali e devolveu a prata e ela mandou fazer. Então, ou seja, é uma maldição que vem de família. A mãe, o filho e depois o filho de Mica, né? Ele pegou o filho dele para ser o sacerdote, né, daquela casa de ídolos. Então, assim, é algo muito sério, porque nós somos ensinados, nós não nascemos amando a Deus. Nós somos ensinados. E na infância nós somos ensinados a muitas coisas, a adorar muitas coisas e a ter muitas ocupações na nossa vida que não seja Jesus. Então que nessa manhã nós venhamos aprender com a palavra de Deus. Se aqui, a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz, né, que o primeiro lugar em nossas vidas, posição essa que deve ser exclusiva do próprio Deus. Então, se na nossa vida existir alguma coisa, se você amar, quiser alguém mais do que você quer Deus, pare, reflita, peça perdão a Deus e entregue para Deus essa primazia da sua vida. Ninguém pode ocupar esse lugar na sua vida, somente Deus. Porque nós somos dele. Eu e você somos dele. Ele nos fez e somos dele. Vamos voltar para ele. E queremos voltar sem manchas, né? Queremos voltar puros, né? E nessa manhã eu convido você a fazer uma oração comigo. Nessa manhã por nossas vidas, pela sua vida. Eu vou estar orando pela sua vida. Vamos orar. Pedir a Deus que mude a nossa sorte. Pedir a Deus que restaure, né, o nosso altar de adoração, a nossa vida, o nosso coração. Que ele seja consagrado somente a Deus.
e que nenhuma idolatria possa nos alcançar e fazer parte do nosso coração, porque no nosso coração somente Jesus pode ocupar o lugar de primazia. Gente, é qualquer coisa, viu? Pode ser um cantor, um ator, qualquer coisa que ocupe essa primazia na tua vida é idolatria, tá certo? Então vamos orar, que Deus lhe abençoe. Vamos orar para que o Senhor nos ajude em mais esse dia. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos. E eu quero colocar, Senhor, diante do teu altar, todas as pessoas que vão ouvir, que vão assistir, Senhor, essa devocional. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor restaure os seus muros, que o Senhor tire dos seus corações, Pai, toda a ocupação, tudo aquilo que não é de ti, Senhor. E eu te peço, Deus, nessa manhã, que o Senhor venha ser a primazia das nossas vidas, que o Senhor venha ocupar o teu lugar, o lugar primeiro na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Visita cada família, Senhor, cada família representada que vão ouvir essa devocional. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa fazer uma obra maravilhosa em suas vidas, que eles possam ser abençoados e que o Senhor venha prover em suas vidas em mais esse dia e mais essa semana que o Senhor nos concedeu, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém, meus queridos. Até o próximo vídeo, a próxima live. E não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like, aperta na mãozinha aí, ó, dá o seu like, para que a plataforma entregue para mais pessoas e mais gente possa ser abençoado e também entender o que é idolatria e não fazer parte dessa idolatria, tá certo? Que é muito perigoso para a nossa vida. Deus abomina essas práticas, tá certo? Então que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, a próxima devocional.